deles. Ao mesmo tempo em que eram discursos emotivos, também era estranho ela estar postando aquilo logo após a morte deles. A linha tênue entre o comportamento emocional e o teatral parecia se esfumaçar diante da investigação, e muitos se perguntavam: a Sarah estava realmente tentando processar sua perda, o seu luto? Ou ela estava de alguma forma tentando manipular as percepções de quem a via? Enquanto isso, a Sarah continuava a sua vida. Nas redes sociais, ela alternava entre momentos de profunda tristeza e cenas aparentemente despreocupadas. Em meio às homenagens à sua mãe e ao padrasto, surgiam também fotos e vídeos em que ela aparecia sorrindo, brincando com amigas, ou até mesmo curtindo um dia de sol na praia, parecendo, ao menos por alguns instantes, aproveitar um pouco a sua vida adolescente. O que eu não condeno aqui, afinal, ela é uma adolescente e ela teria que continuar vivendo a sua vida. Mas essa dualidade intrigava quem acompanhava o caso de perto. De um lado, havia a filha enlutada, que escrevia mensagens comoventes e chorava diante das câmeras o tempo inteiro. Do outro, tinha também uma adolescente que parecia retomar a sua rotina com uma certa leveza, como se estivesse tentando seguir em frente, talvez rápido demais. Ou como se o peso da tragédia não a tivesse atingindo com tanta força assim, quanto ela tentava fazer parecer. Esse contraste gerou opiniões divididas. Alguns diziam que ela estava apenas tentando encontrar um respiro em meio à dor, como qualquer jovem faria para sobreviver emocionalmente a uma perda tão brutal. Outros, no entanto, começaram a ver essas postagens com sinais de frieza ou até mesmo de insensibilidade. Era possível que tudo aquilo fosse parte de uma performance por parte da Sarah? Ou seria injusto exigir que alguém vivesse o luto de forma previsível? À medida que as investigações avançavam e mais camadas da história vinham à tona, o comportamento da Sarah, que antes era visto como comovente, passou a ser analisado com outros olhos, digamos assim. O que antes parecia um luto, uma dor compartilhada com o mundo, agora começava a levantar suspeitas. Por meses, a polícia de Carrollton trabalhou incansavelmente no caso. Desde o início, os investigadores consideravam todos suspeitos. Afinal, era uma investigação de homicídio sem uma linha certa de investigação. Mas à medida que as pistas eram analisadas, a atenção dos investigadores começou a se voltar por alguém dentro da própria casa. Vocês já devem estar imaginando. A atenção começou a se voltar contra a Sarah Grace Patrick, a adolescente / adulta que saiu viva desse crime, a única adulta sobrevivente que estava dentro da casa no dia dos fatos. A polícia não revelou detalhes específicos sobre a investigação, mas afirmou que eles têm uma montanha de evidências apontando para a Sarah como a autora do crime. Sim, a Sarah foi acusada de ter cometido esse crime. Esse processo levou bastante tempo. A investigação começou em 20 de fevereiro, no dia dos fatos, e só resultou em uma prisão meses depois. Essa semana, inclusive, em julho de 2025. Acontece que eles precisavam de tempo para fazer uma investigação completa antes de agir, para não fazer uma prisão injusta. Eles enfrentaram vários desafios, porque a Sarah vivia naquela casa, então suas impressões digitais, o seu DNA e rastros dela estariam naturalmente presentes ali na cena do crime. Isso tornava muito difícil de distinguir evidências normais de evidências incriminadoras. Por exemplo, encontrar suas impressões digitais no sangue das vítimas. Isso seria crucial para apontá-la como uma suspeita, mas ela também poderia alegar que tocou os corpos ao encontrá-los. Mas também foi levado em conta aqui a ausência de sinais de arrombamento e o fato das vítimas estarem na cama, dormindo, sem sinais de luta. Isso sugeria que o culpado era alguém familiar, alguém com acesso irrestrito à casa. Outro ponto que com certeza foi investigado aqui é a arma usada no crime. Nós ainda não temos a informação sobre qual arma foi usada, mas se foi uma arma guardada na residência, quem sabia onde ela estava? Se exigia uma senha ou algo especial, um acesso especial, isso limitaria também o número de suspeitos. Agora, se a arma veio de fora, indicaria que o crime foi planejado com antecedência.
Essas perguntas, conforme eu falei para vocês, permanecem sem resposta pública, mas foram sem dúvida centrais aqui na investigação. Mas como a investigação ainda está em andamento, a polícia dos Estados Unidos mantém essas informações sigilosas, então eles não divulgam assim com tanta rapidez. Com certeza, no julgamento da Sarah nós vamos ter todas essas respostas. Afinal, eles falaram que tem montanhas de evidências contra ela. Bom, a polícia também analisou as evidências digitais. O celular da Sarah, suas mensagens de texto e suas redes sociais foram examinadas minuciosamente. Os investigadores procuraram por comunicações que indicassem planejamento ou então possíveis cúmplices ou qualquer menção ao crime. Embora ainda não tenhamos o conteúdo exato dessas mensagens, as postagens que ela fez em suas redes sociais já forneciam uma narrativa que intrigava os investigadores, que colocava ela de alguma forma como uma pessoa de interesse aqui na investigação. Porque é aquilo que eu falei, era luto ou será que ela estava apenas tentando se distanciar do crime, mostrando que ela estava sofrendo com aquilo? Bom, o fato é que na semana passada, a polícia de Carrollton anunciou um desfecho aqui no caso. A Sarah Grace Patrick, agora com 17 anos, foi detida e acusada por 2 homicídios e agressão agravada. Segundo as autoridades, a Sarah se entregou após ser informada que seria indiciada pelo crime e que tinha um mandado de prisão expedido contra ela pela justiça, e foi o seu pai biológico, que não foi identificado publicamente, que a levou até a delegacia. E ela teve mais atitudes estranhas aqui, porque olha só, antes de ser presa, quando ela já sabia que seria acusada deste crime, ela entrou em contato com uma criadora de conteúdo de crimes reais dos Estados Unidos, uma das maiores, e ela pediu para essa criadora de conteúdo que ela falasse sobre o caso. Então, provavelmente, ela queria dar a perspectiva dela do crime, para tentar fazer com que a opinião pública ficasse a seu favor. A criadora de conteúdo disse o seguinte em um vídeo: "Por que uma pessoa me pediria para cobrir um caso em que vai ser presa por tirar a vida dos seus pais?" E ela chegou a mostrar todas as mensagens enviadas pela Sarah. Então a criadora de conteúdo já entendeu qual era a intenção da Sarah ao pedir que ela cobrisse o caso. A Sarah mandou uma mensagem no dia 3 de junho dizendo o seguinte: "Procure o caso dos Brooks." A criadora então perguntou quem era essa pessoa e ela disse: "Olha, é a Kristen e o James, são meus pais e do nada, em uma noite aleatória de quinta-feira em fevereiro, alguém entrou na minha casa." Porém, de acordo com a polícia, conforme eu falei para vocês, não há qualquer indício que um estranho tenha entrado naquela casa. Então ela já pintou aqui uma narrativa para passar para essa criadora de conteúdo. Além disso, uma amiga da família do James compartilhou que a Sarah também havia entrado em contato com ela, pedindo para que ela falasse em sua defesa, em um vídeo sobre o crime. Bom, o FBI e a polícia da Geórgia declararam que outra evidência fundamental que usaram para acusar a adolescente foi seu discurso artificialmente choroso no funeral da sua mãe, o que os investigadores acreditam ter sido uma estratégia para ajudar a encobrir os seus rastros. E o FBI e também a polícia do estado auxiliou aqui nas investigações. Eles também reiteraram que a montanha de evidências a liga diretamente ao crime, mas eles não divulgaram os detalhes específicos que apontam a Sarah como a culpada. Isso para proteger a integridade aqui do caso. Já a menina de 6 anos, a meia-irmã da Sarah, que encontrou os pais sem vida, agora vive com outros familiares, longe desse trauma que marcou a sua vida. E este caso levanta vários questionamentos, né? Por que uma adolescente de 16 anos cometeria um crime tão cruel e hediondo contra os próprios pais? A polícia aparentemente ainda está buscando um motivo e a Sarah se declara inocente. Poderia haver circunstâncias atenuantes como um abuso ou algum tipo de negligência? Ou seria algo relacionado ao psicológico e à saúde mental da Sarah? Outro ponto a ser considerado aqui é a idade dela. Ela será julgada como adulta, mas é dito por alguns profissionais da saúde que aos 17 anos a pessoa ainda não está totalmente desenvolvida psicologicamente. Isso pode influenciar diretamente a sua defesa, que provavelmente irá explorar essas questões como o seu psicológico ou possíveis traumas. E a falta de antecedentes criminais por parte da Sarah torna o caso ainda mais enigmático. Aparentemente ela não dava qualquer trabalho, até o dia em que supostamente tirou a vida dos seus próprios pais.
As redes sociais da Sarah também serão um elemento central aqui para o julgamento. Suas postagens, que variam de homenagens emocionadas a momentos de aparente normalidade, podem ser usadas tanto pela acusação quanto pela defesa. A promotoria pode argumentar que elas mostram uma tentativa de encobrir o crime, enquanto a defesa pode alegar que refletem o luto de uma adolescente imatura. Bom, esse caso tem repercutido muito nos Estados Unidos e algumas emissoras chegaram a falar sobre aqui no Brasil também, e à medida que este caso avança para o tribunal, o mundo estará assistindo. Bom, a história da Sarah Grace Patrick é uma tragédia em muitos níveis. É uma família destruída, uma criança de 6 anos vivendo sem os pais e uma menor de idade cometendo um crime hediondo. O que levou essa adolescente supostamente tirar a vida da sua mãe e do seu padrasto? Essa é a maior pergunta desse caso. E como uma criança também de 6 anos irá carregar o peso de ter encontrado os próprios pais sem vida? Bom, o casal deixa 7 filhos, frutos de relacionamentos anteriores e também do relacionamento atual deles. E caso seja condenada, a Sarah poderá pegar prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E aqui demonstra a diferença, de condenação entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas últimas semanas eu cobri diversos casos onde menores de idade cometeram crimes e eles ficaram no máximo 3 anos ali, protegidos pelo ECA em internações provisórias. Enquanto isso, nos Estados Unidos, uma adolescente que cometeu o crime aos 16 anos, supostamente, pode pegar uma pena de prisão perpétua. Bom, o crime ainda está em investigação, apesar da Sarah já estar presa, e as autoridades ainda estão pedindo que qualquer informação relacionada ao caso seja repassada à polícia, na esperança de elucidar completamente este crime. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Deixe aqui nos comentários se vocês gostam quando eu trago casos internacionais. Eu acompanho bastante casos internacionais e também gosto de trazer aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.